Sim, Alteza. Mas, de qualquer forma, o papel dele será importante. Se ele conseguir enganar Cedric e libertar Bartolion, teremos mais segurança para agir. Se eu fizer o que estão me propondo, o Conde Severo ficará ainda mais furioso e descontará em Bartolion. Estaremos colocando um aliado em risco. Sinto dizer, mas ele certamente já corre perigo. Jacques tem razão. Cedric sempre quis derrotar Bartolion. Sempre se incomodou com a importância que o rei Otoniel dava a ele. Ao contrário do Marquês, Bartolion sempre aconselhou a meu pai a agir com tolerância e responsabilidade, sempre guiado pela razão e pela inteligência. E é claro que isso só poderia incomodar aqueles que queriam ver o rei descontrolado, refém de seus próprios impulsos. Talvez Bartolion me aconselhasse a fazer o mesmo, a garantir minha permanência no trono, agindo como um líder que o povo espera. Eu sei que meus pensamentos me tomaram a noite toda e garanto que amanhã terei essa decisão. Foi a única forma de escapar da morte. Talvez tenha razão. Mas a minha esposa é sua mãe. E é isso que mais me dói nesse momento. Pensar que assim como ela não acompanharia o crescimento dos filhos, eu também estarei longe dos meus. Não ordene minha morte, por favor. Jacques e Brione estarão em boas mãos. A senhora Leocádia cuidará bem dos netos, que ficarão encerrados no castelo de Valedo. Posso poupá-la da morte, mas ficará na masmorra, até me dizer a verdade. Então poupe. Poupe esse filho que cresce em meu ventre. Poupe esse inocente coração que bate aqui dentro. Ou sua sede de vingança é tão implacável que condenará um pobre e inocente bebê. Era verdade no início. Mas depois eu perdi o bebê. E tive medo que Otoniel achasse que eu tinha mentido, que tinha sido uma armação para fugir do cadafalso. Se meu primo se sentisse traído, eu tenho certeza que sua reação ainda seria mais cruel. Sabia de tudo. Claro que não. Ninguém sabia de nada. Então como Lady Selena descobriu? Ai, ai. Não permitirei que ninguém mais entre em meus aposentos. Quero que diga a todos que estou enferma e que pode ser contagioso. Devo ficar isolada de todos e de todos até essa criança nascer. Porque essa criança vai nascer. Vai nascer. E você, que não nos permite dizer o contrário. Ai! Só pode ter sido aquela mulher, a parteira. Foi Morgana, não foi? Quem deve respostas é a Condessa, não eu. Só queria o melhor para a nossa família. Pedi que viesse um menino, um herdeiro, para que um dia eu também pudesse se tornar um grande líder. Bastardo! O filho que eu estava prestes a designar como herdeiro da coroa não passa de um bastardo! Preferia ter sido traído. Porque é o que está parecendo. Quando achava que o filho era de outro, reagiu bem melhor do que agora. Já havia superado a suspeita, estava decidida a não mais duvidar de mim. O que era uma dúvida, uma desconfiança, agora se tornou uma certeza. Eu não posso confiar em mais ninguém. Você me enganou. Me enganou a todos. Foi a atitude de uma mãe desesperada. Você estava foragido e aquela criança era a única esperança de salvar essa família. Não pensou nas consequências? Não pensei. Eu estava vivendo a dor de perder um bebê que crescia em meu ventre. Foram meses. Imaginando como seria o nosso filho e implorando para que ele viesse com saúde. Não pode imaginar a dor do luto de uma mãe. Foi uma gravidez difícil, Severo. O Daniel estava ensandecido. Com a morte de Vitoriana, jamais acreditaria em mim. Pensa que foi fácil. O amor que eu senti
se foi junto com aquele bebê. Levei um tempo para me acostumar, enterrar a dor e aprender a amar, Arthur. Um bastardo. Um filho sabe-se lá de quem. Um plebeu qualquer. Arthur não tem culpa de nada. É apenas uma vítima, é um menino. Um menino que está correndo risco enquanto eu estou aqui mais uma vez, diante de um rei louco, a quem logo terei que implorar pela minha vida novamente. Pois trate de implorar imediatamente. É claro que eu não partiria de Bela Ventura sem contar tudo para Henrico. Não é o que está pensando. Acontece que algumas coisas começam a fazer sentido. Quem sabe a minha mãe conseguiu sair do cárcere onde estava. Antes que o local tenha sido acometido pela peste. Quem sabe ela não conseguiu chegar em Preste Dourado. Se realmente for da linhagem real. Se assim for, por que sua mãe demoraria tanto a voltar, sabendo que você continuou perdido aqui no reino? Se sua mãe é tão destemida e combativa quanto diz, certamente ela já teria voltado antes para te buscar. É exatamente isso que me intriga. Talvez ela não tenha conseguido. Talvez ela tenha ficado presa de alguma forma. Ou talvez tudo isso não passe de uma ilusão. De uma farsa daqueles que querem te fazer mal. E prejudicar Henrico, assim como a todos nós aqui nessa corte. Eu entendo o seu receio. Mas todos os elementos das mensagens eram muito característicos da minha mãe. A flor, o enigma. Talvez seja alguém que conhece a sua história. Que até seja da sua linhagem. Mas não necessariamente a sua mãe. Tem razão. A verdade é que não há como saber. E para se proteger, deve pensar em todas as possibilidades. O melhor agora é descansar. Colocar os pensamentos em ordem. E agir com bastante prudência caso algo suspeito volte a acontecer. Sim. Eu não agirei por impulso. Agradeço a confiança em me contar tudo. Sempre terá minha amizade. Mas um segredo como esse pode afastar Henrico de você. Repense contar pra ele o que aconteceu. O meu irmão te ama. E sem dúvida concordará em trilhar mais esse caminho ao seu lado. Obrigada. Implore. Implore agora por sua vida. Pare com isso, Severo. Sua filha está presenciando seu descontrole. Respeite a mulher que foi o pilar da sua família. Não vou permitir que encoste novamente minha mãe. Como pode ter certeza que é mesmo filha dela? E não outra bastarda que ela roubou? Não seja ridículo. Estava presente quando Jacques e Brione nasceram. Como pode ser tão insensível? Tão frio? Está se deixando envenenar por essa mulher. A verdade não envenena. Pelo contrário, purifica. Assim como as fogueiras da ordem purificam aqueles que se colocam contra. Exatamente. Percebo que aprende rápido e que não deixa se influenciar pelo mau caráter da sua mãe. O que eu mais desejo é puni-la exemplarmente. Não seria de bom tom agir desse modo nesse momento. Espero que resolvam seus problemas familiares discretamente e o quanto antes. Não tenho tempo a perder. Partam amanhã logo após a coroação. Coroação? Não devem se preocupar. Já está tudo decidido. Aos primeiros raios de sol, os arautos anunciarão ao povo que eles já têm um novo rei. Eu preciso entender como o reino ficará se for dividido. Eu pensei muito no que falaram. E a questão territorial pode ser um complicador. Eu já imagino qual é a preocupação do príncipe. Há mais terras produtivas na região de Valedo? Exato. Precisaríamos contar com um fornecimento de grãos eficaz, que seja suficiente para suprir as necessidades dos vassalos da Casa de Redenção. No entanto, se as trilhas estiverem bloqueadas, não podemos contar com... Essa situação não pode continuar. Mesmo que meu pai insista nesse bloqueio, os mercadores precisam sobreviver. Daremos um jeito de renegociar o acesso às rotas.
Os plebeus ficariam bastante divididos, principalmente porque a vila se localiza exatamente na fronteira das duas regiões. Um local onde meu pai se orgulhava de ter tornado neutro pode se transformar num verdadeiro campo de batalha se as disputas se acirrarem. Eu sei que foi uma longa luta, mas finalmente chegou o dia do triunfo. O povo já foi avisado e certamente não demore, o castelo estará tomado por plebeus, efusivos, calorosos, ansiosos por prestar homenagens ao novo soberano de Bela Ventura. Parece que o Marquês está realmente otimista. Muito mais do que imagina, meu rei. Eu tenho certeza que tornará Bela Ventura o principal entre todos os reinos. Será um grande conquistador e escreverá o seu nome na história. Como tirano? Ou como aquele que foi enganado pela esposa? Oh, não, meu rei. Não deve deixar que amarguras usurpem o prazer de sua vitória. Não deixe que nada tire o brilho de sua coroação desse momento de triunfo. Momento que sempre imaginei ter Marion ao meu lado. O rei está olhando para o passado. Devia olhar para o futuro. Eu tenho certeza que Lady Selena será uma grande rainha, uma grande força ao seu lado. Preciso falar a sós com meu filho. E estamos aqui justamente acertando os últimos detalhes da coroação. Exatamente por isso precisamos conversar. A sós. Espero que perceba a armadilha em que está entrando. Não cometa este erro. Não faça de Lady Selena sua rainha. Não posso tolerar. Pode tolerar o que quiser. É o rei agora. Pode tudo. Passe por cima do que for. Esteja pronto a fazer sacrifícios como ela um dia fez por você. Foram 15 anos de sacrifício. 15 anos escondido naquela floresta. Sonhando com o meu retorno. Não pode me culpar por uma escolha dela. Saia e me deixe em paz. Então o Conde Severo vai ser coroado? Sim, é o que está sendo anunciado. O mestre da Ordem Pura já está no Castelo de Valedo. Isso significa que agora Bela Ventura passará a fazer parte dos reinos sob domínio oficial da Ordem. Eu sinto muito por isso. Há um outro assunto importante que eu também comentar. Sei o quanto custará ao príncipe comprometer a unificação conquistada por seu pai. Mas não há outra opção. O que pretende fazer? O mesmo que o Conde. Também seremos coroados rei e rainha da Casa de Redenção. Chegou a hora da coroa passar para quem realmente a merece. O que significa isso? Teve uma noite inteira para pensar e perceber a injustiça que está cometendo. Deve essa coroa a mim e não vou admitir que outra assuma o trono em meu lugar. Bela Ventura não terá mais uma rainha morta. Ou acha mesmo que tudo o que fez ficará impune? Está falando sobre o que não sabe. Isso não diz respeito a você. Sim, nesse ponto concordamos. Cabe ao soberano decidir. Meu rei, por favor, desfaça esse impasse e anuncie quem será sua rainha. Seu irmão tem razão. Dividir o reino é a única solução para que meu pai não se torne o soberano absoluto de Bela Ventura. E você? Se o Conde Severo for mesmo coroado, como fica a sua situação? Será o príncipe, o herdeiro do trono. Não creio. Meu pai já deixou bem claro que vai me deserdar, me tirar da linha de sucessão. Tenho certeza que ele não permitirá que eu ameace a sua soberania. Espero que esteja certo do que está fazendo. Não vai se arrepender de romper definitivamente com sua família? Talvez. Mas preciso saber se você está segura. Afinal, meu rompimento com a Casa de Valedo só aumenta a sua responsabilidade. Minha? Sim.
Afinal, é com você que eu pretendo iniciar uma nova família. Não se esqueça disso. Jacques, é mesmo. Eu irei compartilhar. Desculpe interromper, mas acaba de chegar uma notícia ao castelo que o príncipe Henrico não irá se submeter ao seu comando. O que está dizendo? Não pode ser. Parece que a Casa de Redenção será um reino independente. Está tudo encaminhado para a coroação, conselheiro? Estou escrevendo um novo juramento do príncipe Henrico. Os serviços do professor Dumas seriam bem-vindos nesse momento, porque realmente não sou um grande escritor. Não é uma responsabilidade qualquer escrever o discurso do futuro rei de Bela Ventura. Sobretudo em tempos tão complicados. Aproveitei para reler alguns escritos do rei Otoniel. Aqui temos algumas palavras que ele escreveu quando finalmente conseguia reunir todos os ducados e condados da região, encerrando um grande ciclo de guerras que impediam o desenvolvimento do reino. Antes da fatídica justa que deu a ele a vitória sobre meu pai e a coroa de Bela Ventura. Exato. Um belo e verdadeiro discurso, como poucos. Aos filhos desta terra, a quem agora temos a honra de chamar de Bela Ventura. A força vem da união verdadeira, não apenas de uma aliança formal. E só poderei defender os interesses de todos se caminharmos juntos na mesma direção. Aos filhos dessa terra, a quem agora temos a honra de chamar de Bela Ventura. Finalmente, após um longo período, os homens perceberam que a união é a mais forte das armas. Posso interromper? Sim, claro que pode, meu amor, mas eu mal comecei. Sim, mas há algo importante que não deve esquecer de mencionar. Precisa dizer que a força vem da união verdadeira, dos esforços, da vontade genuína. Não apenas de alianças formais e de interesses. Sim, está coberta de razão, mas eu não quero dar a entender que eu desconfio das intenções dos meus súditos. Talvez deva apenas reafirmar o seu compromisso em atender os interesses de todos, desde que caminhem numa mesma direção. É como se, a partir de sua vitória, todos fizessem parte de um só exército. Uma única frente, com o objetivo de fazer de Bela Ventura um reino pacífico e próspero para todo o povo e seus filhos. O rei Otoniel estava certo. Ela teria sido a melhor rainha de todas. A grande força ao seu lado. Infelizmente, esse discurso não foi lido diante do povo. Não. Mas depois que tudo que aconteceu, com o atentado à rainha, a coroação virou uma cerimônia triste, mórbida. Bem diferente do momento sublime que todos esperavam, como imaginávamos e planejávamos tantas vezes. E a fúria do rei o conduziu a um caminho oposto ao que defendia junto à esposa. O rei não queria aceitar a morte de Vitoriana. Não queria que os inimigos se sentissem triunfantes. Foi a coroação da dor. A coroação da rainha morta. Até hoje se comenta a tristeza desse evento. Que essa nova coroação venha repleta de esperança. Jamais pensaria em fazer isso se não fosse algo tão necessário. Eu não sei como Carmona não consegue compreender. Não deve se preocupar tanto. Sabe como nossa irmã é difícil? Ela inverte as situações e interpreta tudo de acordo com suas próprias convicções. Está claro que seria muito pior se nos submetêssemos ao Conde Severo. Não podemos deixar que um tirano acabe com tudo que o nosso pai construiu. Na realidade, nós é que vamos destruir tudo. No momento em que for proclamado o Rei de Redenção, nós vamos comprometer toda a União. A União já está comprometida. E tudo ficará ainda pior quando o tirano assumir o trono. Eu nunca pensei em assumir o trono dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que podemos ser uma esperança para aqueles que não veem com bons olhos as atitudes do Conde. O nosso pai ficará muito orgulhoso quando souber o que está fazendo. Eu tenho minhas dúvidas. Todos sempre temos. Mas tenho uma certeza. No momento, não há rei melhor para assumir o trono. E se é assim que deve começar a sua jornada, está muito correto em aceitar e encarar esse desafio com determinação. Se agora nos tornarmos um reino, será para salvar Bela Ventura. Vamos conseguir. E já desejo com toda sinceridade e alegria
Vida longa ao rei. Eu encontraria algo muito esperado no lugar onde a semente cresceu. Logo o sol estará no meio do céu, mas que lugar que é esse? Eu não vou demorar. Pietra! E o que eu digo se o príncipe perguntar alguma coisa? Que eu amo. E que voltarei para a coroação. Você não sabe as palavras. Palavras da rainha vitoriana. A força vem da união verdadeira, não apenas de uma aliança formal. E só poderei defender os interesses de todos se caminharmos juntos na mesma direção. Foram palavras que motivaram o rei. E devem fazer o mesmo pelo príncipe. Porque esta união já não existe mais. Está fazendo o que é correto. Tal discurso será bem recebido pelos súditos que tiverem alguma reserva a respeito da independência de redenção. Sim, claro. Que é exatamente o que o povo precisa ouvir. O que me preocupa é o fato de Bartolhão permanecer sob o poder do Conde Severo, de Cedric e de todos da Ordem Pura. Lamento que tenha motivos para se preocupar. Meu pai certamente ficará furioso com a coroação do príncipe. E pode querer se vingar em Bartolhão, pois sabe como ele é uma pessoa estimada e importante nessa corte. Devemos exigir publicamente a libertação de Bartolhão. Denunciar que ele está preso injustamente, o que abre um precedente terrível para os outros súditos. Já será mais uma acusação contra Severo. Se tivéssemos algo a oferecer em troca da liberdade de Bartolhão, poderíamos tentar uma negociação. Mas talvez o príncipe tenha algo a oferecer. Bom, eu também não quero ser mal interpretado, mas eu tentei falar sobre esse assunto algumas vezes, mas eu fui ignorado. Se acha que meu pai trocaria um prisioneiro importante por mim, está muito enganado. Mas não se trata do cavaleiro. Eu estou falando de outra pessoa da família do conde. Então meu irmão está na estalagem dos seus pais? Sim. Eu também fiquei surpreso quando soube. Eu tentei achar a melhor forma de tocar Desde no assunto. quando? Desde ontem à noite. Eu soube quando estive na estalagem com a Ariela. Mas então sugere que meu irmão seja usado como moeda de troca. Procure se acalmar. Tácitos é um cavaleiro de grandes virtudes. Se não falou nada antes é porque teve seus motivos. E eu estou certo que Arthur está sendo bem tratado na estalagem. Sim, claro. Da melhor forma possível. Joniel encontrou o garoto nas mãos dos errantes. Parece que estava muito ferido. Acredito que tenha ficado com medo de levá-lo até Valedo. Principalmente agora que há membros da Ordem por lá. Como Joniel foi líder dos errantes, poderia ter suas intenções mal interpretadas pelo conde. Mas eu também não tive intenção de enganar ninguém, longe disso. Meus pais também estão se arriscando em acolher Arturo. Bom, pelo menos o menino poderá voltar o mais breve possível ao Castelo de Valedo. Vamos ajudar seus pais a resolver essa questão. O que importa é que seu irmão está bem. Nada de pior aconteceu a ele. Por enquanto. Não há nenhuma possibilidade de alguém do Castelo de Valedo descobrir que ele está lá? Eu creio que não. Muito bem. Pensando friamente, Tácitos tem razão quando diz que o menino pode ser uma forma de forçar uma negociação. Não. Eu não vou me prestar esse papel. Eu não vou me igualar ao Conde Severo. Com licença. Chegou uma mensagem de Valedo. É disso que eu tô falando. O Conde Severo acaba de ameaçar Bartolhão de morte, caso eu prossiga com a ideia da independência de redenção. Elisabetta. Já vou me preparar para a coroação. Carmona deixou mesmo o castelo? Sim, não pude evitar. Pietra já está pronta? Na realidade, era sobre isso que gostaria de lhe falar. Não queria trair a confiança de quem tanto me ajudou, mas... O que aconteceu? Do que está falando? Espero que nada de ruim. Mas preciso contar ao príncipe algo que aconteceu com a princesa Pietra e a deixou muito impressionada. É sobre a mãe dela? Sim. Ela recebeu uma mensagem e saiu para encontrar a mãe. Não, Pietra não podia fazer isso. É claro que isso é uma armadilha, ela pode estar correndo perigo. Como essa mensagem chegou ao castelo? Por acaso veio através de um pássaro diferente? Pássaro? Do que estão falando? De uma mensagem que Pietra recebeu. Ela não queria te preocupar, por isso não te contou nada antes. A mensagem fazia menção à fogueira e uma flor. O retorno de uma flor ao jardim. Se for realmente um enigma, pode ser algo relacionado a Lucy. E
Por isso Pietra ficou tão impressionada. Mas eu não estava falando dessa mensagem, sim de uma outra que foi encontrada dentro da câmara da princesa. Da nossa câmara? Tentamos descobrir como foi colocada lá, mas nem Elia e nem Solimara sabiam. Ninguém viu quem entrou. Que significa que ainda há traidores no castelo. Entre os criados. Você sabe o que dizia essa última mensagem? Também parecia um enigma, mas não era tão extenso. Falava sobre um encontro no lugar onde a semente cresceu. A casa onde Pietra vivia com a mãe. Só pode ser isso. Tome cuidado, meu irmão. E hoje é o dia da coroação. O que diremos aos súditos? Avise que eu fui atrás da rainha. Precisamos tomar uma atitude para responder à provocação do conde. Devemos agir o mais rápido possível. Eu não tenho dúvida que meu pai cumprirá com a ameaça de acabar com a vida de Bartolhão. O príncipe tem razão ao não querer se igualar ao Conde Severo, recusando-se a usar a vida de um inocente como moeda de troca. Também não me sentiria bem fazendo isso usando meu próprio irmão. Mas é muito difícil lutar contra alguém que é capaz de tudo. Meu pai sempre pode surpreender. Se não puder impedir a coroação de Henrico, certamente fará algo para enfraquecê-lo. Parece que ele já conseguiu fazer isso. Do que está falando? Ao que parece de uma armadilha. Para afastar do castelo a pessoa que Henrico não medirá esforços para salvar. O que aconteceu com Pietra? É o que eu mais gostaria de saber agora. O que pretende? Por que está fazendo isso? Apenas estou tirando do caminho alguém que deveria ter sumido há muito tempo. Se um príncipe não chegar a tempo da coroação, a princesa será coroada rainha. Não, eu não tô pronta.